bate-papo hoje é com a Marcele Mendes. Ela é psicóloga, coach de vida e de carreira, e nós vamos falar sobre o futuro do trabalho e também sobre as habilidades que estão falando por aí, através de pesquisas, que a gente precisa ter para enfrentar a quarta revolução industrial. Marcele, prazer enorme ter você aqui para esse bate-papo. Obrigada pelo convite, fico muito feliz de contribuir para esse projeto lindo que eu venho acompanhando e admiro muito, viu, sua caminhada? Obrigada. Marcele, todo mundo está se perguntando hoje se a profissão dela vai existir no futuro, porque Sim. é tanta notícia que a gente vê de profissões que não vão existir, fala-se muito em robôs, né? Qual que é a sua percepção sobre esse momento que a gente está passando agora, de tantas incertezas? Esse momento, ele não é novo para a nossa sociedade, ele é novo para o momento, mas quando a gente fala em quarta revolução industrial, significa que vieram outras antes dessa, né? Só que o que tem acontecido é que o intervalo entre uma e outra, ele tem sido reduzido. Então, neste momento que estamos vivendo pela quarta revolução industrial, que é a revolução da tecnologia, e que ela está de uma maneira mais forte, vamos dizer assim, uma avalanche de informação chegando ao mesmo tempo através dessa conectividade, as pessoas estão muito inseguras. Por quê? Porque a informação também ela chega muito rápido, né? Eu acredito que o que está apressando, inclusive, esse ritmo dessas mudanças e dessa revolução é a velocidade com que a informação chega. Se a gente for avaliar uma revolução, a primeira revolução industrial que começou lá atrás, a informação ela demorava muito para chegar. Hoje não, hoje a gente está o tempo inteiro conectado. Então, olha a velocidade com que um vídeo viraliza, olha a velocidade com que uma pessoa planta uma ideia e aquilo, né, corre. Então, assim, muito do que está acontecendo hoje, dessa insatisfação, dessa insegurança, é porque a gente vive hoje numa vitrine o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro vendo e sendo vistos. Então, isso traz muito mais comparações, isso traz muito mais insatisfações. A gente vive num mundo hoje onde a gente está o tempo inteiro muito na busca por esse propósito, né? Que ele tem sido colocado de uma maneira, às vezes, até muito mágica, sabe? Eu vejo isso no meu consultório. A cada 10 pessoas que eu recebo para atender, pelo menos 8 são formados em direito, né? Eles têm eles vêm de uma família ou às vezes de um pensamento mais conservador. Eles fizeram uma opção profissional buscando profissões mais ortodoxas, vamos assim dizer, e aí eles não se encontram, não se sentem felizes nesse lugar, mas tem muito medo também de arriscar o novo. Só que esse novo chegou e ele chegou para ficar. E hoje, se você me perguntar assim, Marcelo, você sabe quais as profissões nos próximos 5 anos vão deixar de existir, ou não digo vão deixar de existir, mas vão precisar de passar por adaptações? Não sei te dizer, né? O que eu posso te dizer é que vai mudar, está mudando, a gente está tendo um crescimento cada vez maior das startups, que são empresas com uma formação menos robusta, menos densa, que fazem muito o trabalho que grandes empresas e companhias fazem, mas de uma maneira com um custo reduzido, com menos hierarquias. E essa geração que está chegando agora, que é chamada da geração Z, muita gente também chama dos millennials, é isso que eles têm buscado, né? Eles têm sido chamados como a geração da verdade. Então eles querem cada vez mais trabalhar com aquilo que faz sentido para eles. Eles querem cada vez mais consumir a verdade. A característica de consumo, ela está mudando. A geração, por exemplo, dos meus pais, até a geração Y, vamos dizer assim, as pessoas consumiam sem ter muita noção do que está por trás daquela empresa. Quais são os valores dessa empresa? O que ela acredita? O que ela busca? Hoje, só que o que acontece? Como a gente está conectado, um comportamento de uma geração que está chegando começa a impactar as outras gerações. A gente vai aprendendo com eles, a gente vai vendo. Então a gente está num momento também de muito conflito de geração.
né? A geração que veio antes criticando um pouco a forma de viver e de pensar dessa geração, e essa geração que está vindo aí enfrentando dificuldades de se posicionar. E na verdade não adianta. A gente não tem como fugir desse movimento, porque logo essa geração ela vai ser a maioria dentro das empresas. Então, ou a gente vai trabalhar numa interface para trazer o que é bom de uma geração e evoluir o que precisa melhorar, ou então a gente vai realmente chegar num ponto onde os conflitos vão ficar cada vez mais fortes, as pessoas cada vez mais insatisfeitas, e eu vejo que esse chamado para essa busca de um trabalho com mais alma, com mais significado, ele está ficando cada vez mais forte. Então a gente é um movimento que a gente não tem como fugir dele. E te assusta quando você vê no seu consultório essa insatisfação das pessoas, profissionalmente falando, né? Porque as pessoas não têm muita coragem de falar que estão insatisfeitas no trabalho, mas a gente sabe que muitos vão parar num consultório como o seu, como de outros profissionais, buscando uma luz, um propósito verdadeiro de vida, aquilo que faça ele acordar de manhã feliz, empolgado com o que vai fazer. A que você atribui tanta insatisfação das pessoas na questão profissional, na carreira delas? Olha, eu vejo por 2 pontos, né? Não me assusta por um lado eu vejo que é um movimento muito positivo, porque infelizmente o trabalho ao longo dos anos, ele sempre foi algo muito em decorrência da nossa evolução mesmo, né? A geração que veio, os baby boomers, era uma geração onde não existia isso de trabalhar por um propósito. Você tinha que trabalhar para ganhar dinheiro e fazer patrimônio, conquistar patrimônio. E isso, de certa forma, também trouxe um certo adoecimento e estresse para as pessoas. Muito do que essa geração traz hoje, dessa busca por um propósito para fazer algo que faça sentido, é porque eles viram os pais reclamando muito de trabalho. Os pais reclamavam de trabalho o tempo inteiro, porque eu tenho que trabalhar para isso. Então, o trabalho ele foi tendo uma conotação e um significado muito pesado. Então, por um lado, esse movimento é um movimento muito bonito e autêntico, para que a gente cada vez mais busque significados positivos para o trabalho, que a gente ressignifique, sabe? Não dá mais para a gente ter essa noção de que eu vou trabalhar e de segunda a sexta eu sou infeliz, e sexta, 18 horas, sextou, exatamente. E sexta, 18 horas eu sou feliz e domingo, na hora do Faustão, eu já tô infeliz. Agora, o que me assusta também é que, como a gente está numa era de velocidade, né, é tudo muito rápido, sim, a revolução tecnológica ela tá aí, hoje as máquinas, a tecnologia, a internet, ela é muito veloz, mas nós, enquanto seres humanos, a gente não teve nenhum upgrade, como é que chama aquele negócio do celular? Atualização de software. Então nós continuamos sendo os mesmos seres humanos. Só que o que acontece, como a gente vive num mundo hoje dessas conexões muito rápidas, eu vejo jovens e vejo pessoas que estão... A maior faixa de idade que eu atendo hoje, tá? Onde a crise se instala, é dos 28 aos 40. É onde o bicho tá pegando, assim, que eu vejo. Essas pessoas, elas querem um resultado muito rápido. Então elas acham que elas vão em busca de eu tô infeliz hoje com o meu trabalho, ok, eu não quero uma rotina, eu quero um trabalho que eu não tenha que cumprir horário, por exemplo, eu quero um trabalho que me permita ter home office, só que é um processo. Ela vai ter que desenvolver algumas competências para chegar lá. Se hoje ela não está feliz com o trabalho atual que ela tem, o que ela precisa desenvolver? Quais são os tipos de competência? E isso é um processo. E durante um processo, às vezes, essa pessoa ela vai ter que fazer coisas, entre aspas, que ela não ama tanto fazer, para ela chegar no objetivo dela. E essa parte eu vejo que muitas pessoas não querem passar. Então, isso facilita muito o movimento que a gente tem visto acontecer hoje, que é a indústria do conhecimento, né? As pessoas fazem cursos, participam de workshops, participam desses eventos de final de semana de desenvolvimento humano, que não tem hora para acabar, e aí elas ficam acumulando conhecimento
achando que em algum momento, milagrosamente, ela vai acordar e vai virar e falar assim: nossa, agora eu já sei qual que é meu propósito e eu vou abrir a porta e vai estar tudo pronto. Não é assim. O propósito é algo construído. Então, se a gente quer viver essa mudança de uma maneira com realização, com essa satisfação, com essa felicidade, é preciso arregaçar as manguinhas, olhar para dentro, identificar quais os pontos eu preciso desenvolver, fazer um mapeamento de talentos, né? Ter coragem de olhar para isso. A gente precisa ter coragem de olhar para dentro e identificar quais são os meus pontos fortes, quais são os meus talentos. Eu tenho perfil que me leva para que tipo de trabalho, e aí sim eu vou fazer o caminho, eu vou buscar essas mudanças, mas com um roteiro, com um planejamento. E o que acontece muitas vezes é o contrário. A pessoa, como ela não tem clareza, como ela não se conhece, eu vejo que existe um distanciamento muito grande das pessoas em relação a elas mesmas, sabe? Elas estão extremamente conectadas, elas sabem tudo que está acontecendo na internet, no mundo, mas aí eu faço aquela simples pergunta assim: o que te empolga? Ela não sabe responder. Buraco negro. Ela não sabe falar. O que você gosta? O que te deixa feliz? Ela não sabe falar. Né? Então, um dos pilares que eu trabalho muito hoje é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade para a gente olhar para a nossa vida, para a nossa profissão, para a nossa carreira e entender que tudo é uma escolha. Eu ouço muito assim: olha, eu não escolhi a minha carreira e a minha profissão, as coisas foram acontecendo. Eu sei que de maneira inconsciente é esse o sentimento que a pessoa tem. Porque como ela estava no automático, ela realmente tem a sensação que ela não escolheu. E aí a primeira coisa que eu falo: você escolheu sim. E esse é o primeiro passo para você mudar e entender que a partir de agora, você se apropriando das suas escolhas, você vai poder fazer diferente. Porque quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Não escolher é uma escolha. É uma escolha. Né? E hoje em dia, com todas essas mudanças que a gente está vivendo, né, com essa conectividade, o profissional que ele não se conhece, o profissional que ele não tem uma visão de ser humano, de comportamentos, o profissional que ele não desenvolve uma inteligência emocional também, só o conhecimento técnico tá pouco. Porque a máquina, ela tá chegando cada vez mais, a tecnologia, para fazer esse tipo de serviço técnico. Então, o profissional que vai se sobressair daqui para frente é a pessoa que entende de pessoas. É a pessoa que se relaciona bem com pessoas. É a pessoa que consegue interligar, fazer conexões. É a pessoa, eu adorei esse termo, é a pessoa que consegue ter flexibilidade cognitiva. Entendeu? As coisas hoje não dá mais para pensar daquela forma: olha, sempre foi assim. Tudo está mudando muito rápido. E é importante que a gente esteja atento a essas mudanças e entendendo que eu não preciso necessariamente ficar muito, muito, muito específico em alguma coisa. Porque como as relações de trabalho, inclusive, estão mudando, hoje todo curso, vou te falar bem a verdade, toda pessoa que chega para trabalhar, para fazer um processo comigo de desenvolvimento humano, quase para todos eu indico: olha, dentro do nosso plano de ação, né, para o seu desenvolvimento, vai fazer um curso de programação neurolinguística, vai fazer um curso de oratória. Por quê? Porque isso é para a vida. Esteja você onde estiver, seja numa empresa, seja no seu negócio próprio, você vai precisar de competências de relacionamento, competências humanas para se destacar. Então esse é um ponto muito crucial que a gente tem que ficar atento e se desenvolver esse protagonismo de carreira. Não tem mais essa de colocar a sua carreira na conta da empresa ou na conta da família, sabe? É protagonismo de carreira mesmo, assim. É entender que a sua carreira é a sua empresa. Tomar as rédeas da sua vida, olhar para dentro de si, sair da zona de conforto
e encarar com coragem, né? Exatamente. Ciente de como você disse, né? Tem que arregaçar as mangas, não é isso? Vencer algumas crenças limitantes, né? Não tem jeito, assim, eu vejo que muitos profissionais da minha área, não do coaching, mas da psicologia, tem muita dificuldade com o marketing, tem muita dificuldade com se posicionar, com se mostrar. E, na verdade, atualmente, né, no mundo de hoje, por quê? Porque a gente tem muito mais faculdades, a gente tem muito mais acesso. Hoje, a pessoa não precisa ser psicólogo necessariamente, ela pode trabalhar com terapias, tendo outras formações. Então, existe um cenário completamente diferente do que existiu há 10, 12 anos atrás. Então, o psicólogo hoje é importante que ele se veja, além de psicólogo, como um empresário. Eu sou um empresário, eu tenho um negócio. Meu negócio tem um departamento financeiro, ainda que seja eu para cuidar de tudo. Mas ele tem um departamento financeiro, ele tem um marketing, ele tem um comercial. Como que eu estou me posicionando? Como que está sendo a minha estratégia? Porque na medida que as coisas vão mudando e vão evoluindo, eu estou seguindo o fluxo, eu estou surfando a onda. E eu acho que a ficha está caindo dos profissionais nesse sentido, de, opa, eu não posso ser só bom tecnicamente no que eu faço, eu tenho que desenvolver inúmeras outras habilidades para eu me destacar, né? Exatamente. Marcelo, o que você acha dessa questão da alta performance? Você acha que é legal? Sim e não. Esses dias eu estava lendo um artigo e o autor escreveu assim: viva em alta performance e ganhe um burnout de brinde. Né? Burnout é uma síndrome do esgotamento. E eu concordei um pouco, assim, eu vejo que as pessoas, elas estão, porque a gente não desliga mais, Não. Né? O trabalho, ele tá nas nossas mãos o tempo inteiro. Então, você tá em casa, você tá com o telefone, você tá trabalhando, você tá conectado. Então, a gente não tá dando tempo para nossa mente descansar. E muitas pessoas estão desenvolvendo, às vezes essa pessoa nem tem um fator genético, mas ela está desenvolvendo uma depressão ou um transtorno de ansiedade. Hoje mesmo eu atendi uma cliente, ela falou: olha, existem momentos onde eu estou no meu trabalho, não tem nada acontecendo, nada, e quando eu me pego, eu estou com taquicardia, eu estou com meu coração acelerado. Esse é um dos sintomas, né? Do transtorno de ansiedade generalizado, do burnout. Então, o que eu vejo que acontece? Eu sempre serei uma defensora do equilíbrio. Nem 8, nem 80. Então não adianta a gente entrar numa onda de alta performance maluca. Tem a turma aí que acorda 5 horas da manhã todo dia e que assiste live, que faz live. Só que vamos ver a longo prazo onde que isso vai levar. Né? Eu acho que a gente, acima de tudo, a gente tem que se conhecer. Eu não posso medir o que é qualidade de vida para mim pela régua do outro. Tem gente que vai se adaptar muito bem com esse clube das 5, vai acordar às 5 horas da manhã, vai aumentar sua produtividade, vai melhorar sua produtividade. Mas, por exemplo, aí eu pego uma pessoa que trabalha num regime de plantões, por exemplo, que às vezes, pela rotina dela, ela já precisa virar noites, e eu coloco essa pessoa acordando todo dia às 5 horas da manhã, num curto espaço de tempo, essa pessoa vai estar com cortisol nas alturas, a imunidade baixa, ela vai começar a adoecer, ela vai começar a ter déficit de memória. Então a gente tem que entender, tirar o melhor desses movimentos de alta performance, entender qual que é a essência do que a alta performance quer dizer, mas para mim, na minha visão, e é o que eu trabalho muito lá com os meus clientes, o verdadeiro significado de alta performance é aquilo que eu consigo sustentar a longo prazo. E, na verdade, o que as pessoas fazem no modelo mental de 880, elas começam, seja com dieta, seja com trabalho, seja com academia, aí ela começa querendo mudar o mundo em um mês, entendeu? Ela quer nascer de novo, praticamente. A vida acontece. A gente tem emergências externas, a gente tem acontecimentos, e isso a longo prazo não é sustentável. Então, para mim, no meu ver e no que eu desenvolvo lá no meu trabalho, que eu vejo que funciona com os meus clientes, é a gente desenvolver uma metodologia do equilíbrio. É ter um momento de ter alta performance, sim, porque é muito importante, mas ter momento para fazer nada, ter ócio, ter momentos restaurativos,
pausas restaurativas, porque a gente está literalmente adoecendo mais cedo, né? A gente tem cada vez mais casos e relatos. A última pesquisa foi que hoje o Brasil, muito pelo cenário também político e econômico, é o país campeão em ansiedade, em transtornos de ansiedade. Então, no meu ponto de vista, é perigoso a gente achar normal e se adaptar a uma sociedade que está doente também, né? Não está saudável. Então, eu tenho que entender, a primeira coisa, eu tenho que ter clareza do que eu quero, quais são os meus objetivos, e dentro dos meus objetivos eu vou desenvolver uma alta performance, respeitando os meus tempos, os meus momentos de descanso, os meus momentos de restauração, porque o que tem acontecido, uma das coisas que eu tenho visto muito nos meus atendimentos, pessoas novas reclamando da memória, que elas leem coisas e que elas não estão absorvendo nada. Claro, elas não estão se dando pausas. A nossa mente, ela precisa de descanso para absorver o conteúdo. E se eu vir uma máquina só de absorver conteúdo, eu abro meu Instagram e eu tenho um monte de textos e pessoas especialistas em várias coisas. O YouTube, no meu e-mail, nos cursos, no meu trabalho, final de semana, eu não paro, eu não tenho tempo para fazer nada, para ficar com a minha família, para interagir. O que vai acontecer com o meu cérebro? Ele vai gritar em algum momento. E a forma como ele tem, ou vai começar ou essa pessoa vai começar a desenvolver algumas crises de ansiedade, ou essa pessoa vai começar a ter essas falhas na memória, porque literalmente o seu cérebro te fala, não estou dando conta. É muito conteúdo, para um pouquinho, vamos descansar. Né? E isso gera, inclusive, essa obesidade de conteúdo que as pessoas estão, que isso gera mais ansiedade. Para falar a verdade, isso às vezes gera mais ansiedade. Eu falo muito com os meus clientes isso. Porque eles chegam, às vezes, nossa, porque eu já fiz curso disso, eu já fiz curso disso, eu já fiz curso daquilo, dentro dessa parte de coaching e de desenvolvimento humano. E eu não consigo sair do lugar, claro. Isso gera mais ansiedade, porque você tem muitas coisas, um acúmulo muito grande de informação, mas você não tem clareza, por onde que eu vou começar? Então começa pequeno, começa dando pequenos passos. Então assim, eu acho, não tem como a gente fugir também da alta performance, ela tá aí, e hoje nós somos mais cobrados a produzir mais, mas a gente tem que começar a aprender a colocar limites. Né? Principalmente o profissional que trabalha, o autônomo, que trabalha com o celular, sabe? Eu recebo mensagem às vezes meia-noite, 1h da manhã, e tudo bem a pessoa me mandar, eu entendo que às vezes aquele é o momento que ela reservou para isso. Só que eu também entendo que aquele momento que ela reservou não é o meu momento para responder. Então é importante a gente colocar esses limites para nós e para o outro. Ô Marcelo, tem um post seu em que você falou de uma pesquisa do LinkedIn, Isso. né? Falando das habilidades que a gente precisa desenvolver para a gente se adequar a esse futuro aí, essa nova realidade. Essa nova realidade, né? Então, eu queria te propor da gente fazer um bate-bola. Vamos. São 10 habilidades. Eu falo habilidade e você dá uma explanada pra gente, dá uma explicada para o pessoal de casa entender. Então, vamos lá. Primeiro, colaboração. Colaboração. Hoje não tem essa mais de isso não é minha função, isso não é do meu setor, né? Esse espírito de dono, o espírito de empreendedor, ele está cada vez mais forte. A gente está vivendo cada vez mais conectados num senso de comunidade. Então é muito importante que a gente seja colaborativo, que a gente mude essa visão de competitividade, de concorrência, entendeu? E a gente está vendo um movimento muito forte acontecer positivo entre as mulheres, inclusive, né? As mulheres estão mais colaborativas umas com os projetos das outras, umas impulsionando mais as outras. Então é essa noção, sabe? De tirar um pouco essa noção de que eu tô contra o outro, de que um é oponente do outro. A gente está, a nova era pede colaboração. Que é ótimo, né? Sim. Co-branding, sabe? Você pode perceber que as marcas estão se unindo. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está dentro de uma loja, gravando um bate-papo,
E de alguma maneira o nome dessa loja ele vai ser usado e essa loja abriu o espaço também porque ela acredita no seu trabalho. Então, você acredita na loja e a loja acredita no seu trabalho. Os clientes da loja vão ter acesso a você e os seus clientes vão ter acesso à loja. Então, colaboração. Transparência. Muito necessário, né, nos dias de hoje, porque, como eu disse, essa nova geração que está chegando é a geração da verdade. Não dá mais pra gente viver num mundo de mentira. Hoje as pessoas estão lendo rótulo de produtos, entendeu? Se esse produto é testado em animal, se não é. A gente tem muitas causas sendo despertadas pela essa juventude, a questão da responsabilidade ambiental, a questão da proteção aos animais. As pessoas hoje cada vez mais elas querem ver, foi feita uma pesquisa recente, se as pessoas tinham mais vontade, interesse em ver o Instagram da marca ou o Instagram do dono da marca. Adivinha quem ganhou? As pessoas querem ver o Instagram do dono da marca. Porque eu quero ver se você é de verdade. Porque é muito fácil fazer uma marca e trabalhar um conceito que lá na frente a gente descobre que não é verdade. Então essa transparência é muito necessária. Tanto dentro das empresas, as empresas serem mais transparentes com os funcionários, e se eu sou autônomo também eu vou ser transparente com as pessoas às quais eu presto serviço, dentro das minhas redes sociais. Isso é muito, as pessoas querem ver quem é você de verdade. Comunidade. Senso de comunidade, né? Novamente, a gente tem muitos movimentos sendo levantados, as mulheres estão se unindo mais em comunidade, o empreendedorismo é uma comunidade, as startups, as causas que defendem o meio ambiente, os animais. Então isso está ficando cada vez mais forte. E eu acredito que isso é muito reflexo dessa conectividade, né? Acho que isso só não acontecia mais antes porque a informação demorava mais para chegar. Hoje é muito rápido. Eu vejo o movimento, eu me identifico com ele. Você clica ali, você eu já clico ali, eu estou no movimento. Exatamente. Compartilhamento. Acabei de falar. Não tem como mais. A informação não é minha mais, entendeu? Então, é o que a gente está fazendo aqui agora. Exato. A gente está compartilhando. Estou aqui compartilhando. E tudo que eu falei aqui não é uma verdade absoluta. Tá tudo bem se alguém não concordar. Daqui a um tempo isso aqui talvez já mudou. E tá tudo certo, né? Ninguém mais precisa ser dono da verdade. Tem espaço para várias opiniões. Criatividade. A criatividade ela é um problema para muitas pessoas, eu vejo, porque as pessoas acham que criatividade é um dom, sabe? Que se nasce com ela. Claro que muitas pessoas nascem com mais facilidade de criar e de inventar, mas a criatividade também é uma competência que pode ser desenvolvida. E algo que atrapalha muito as pessoas de se sentirem e serem criativas é o medo de errar. Então, uma das tendências e das novas competências que precisam ser desenvolvidas não tenha medo de errar. Simplesmente se permita inventar, criar, desenvolver, prototipar. Se não deu certo, redesenha. Mas não perca a oportunidade de fazer por medo de errar. Porque hoje a gente tem um espaço imenso. Hoje você pega... Não tem mais desculpa. Né? Esses dias eu assisti uma palestra que ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que as duas maiores desculpas das pessoas para procrastinarem ou ninguém fez isso ainda, ou todo mundo já está fazendo, ou tipo, já tem muita gente fazendo. Na verdade, se ninguém está fazendo ainda, em algum momento alguém vai fazer, então que seja você o primeiro. Né? Ouse. E a outra já tem muita gente fazendo. As pessoas não compram o que você faz. Elas não consomem simplesmente o que você faz. Elas compram o porquê. É o seu porquê, é a sua essência, é a energia que você coloca atrás daquilo que você está fazendo. Porque como que eu escolho um médico? Como que eu vou escolher um dentista? Vamos para as profissões mais ortodoxas? Não é pelo que a pessoa faz, porque dentista tem um monte, advogado tem um monte, médico tem um monte. Eu vou escolher por uma indicação, por aquela pessoa ser diferenciada, pelo atendimento. Então é o porquê dela. Então a criatividade ela vai te levar muito para esse lugar, para você se conectar com o que é único em você, com o que você tem, que é a sua marca registrada. E aí você vai colocá-la no mundo.
E aí é sucesso, né? A chance de sucesso é Sim. grande, porque a conexão, a chance de conexão Exato. é muito Eu maior. acho que mais do que sucesso, né? Realização. É, Sabe? É realização, é construção. Entender que o sucesso também não é algo que vem a jato, é um processo, é construído. Você vai criando, você vai construindo uma certa autoridade, você vai sendo visto, você vai. O boca a boca é muito importante, a indicação, e ali você vai chegando num lugar de sucesso, de reputação. Mas no primeiro momento é esforço e trabalho. Isso aí mesmo. mindfulness. É a importância de ter esses momentos de pausa e de calma mental. Que você estava falando ali atrás, né? Exatamente. É parar para respirar, sabe? É o que a gente fez aqui antes de começar. Põe um olhinho, respira, é estar presente naquele momento que a gente está. Eu vejo hoje, eu sou muito observadora. Quando eu saio para almoçar, eu fico reparando e me policiando também. Porque é muito fácil pegar o celular e enquanto você está almoçando, você não está nem prestando atenção no que você está fazendo, está no celular. Eu fico observando as pessoas em restaurantes, todos que estão almoçando sozinhos, geralmente eles estão acompanhados do celular. Então hoje a gente raramente fica sozinho. Sozinho como? Na nossa própria companhia. Porque sozinho eu estou no telefone. E no telefone eu estou conectada com 1 milhão de pessoas falando, vendo, consumindo conteúdo. Então, esse mindfulness são momentos para a gente ficar sozinho, momentos para a gente refletir, momentos para a gente não pensar em nada também, simplesmente ser, simplesmente estar, deixar a mente acalmar, porque assim a gente vai tomar melhores decisões. Por quê? Vamos lá. Com essa velocidade das informações, hoje nós somos muito mais convocados a tomar decisões mais rápido. A gente precisa tomar decisões mais rápido. E esse exercício de aprender a respirar, de aprender a ter o seu momento de calma, de tranquilidade, vai te ajudar a tomar melhores decisões. E eu estava hoje no almoço vendo um rapaz sozinho na mesa. Me deu uma certa aflição de ver, sabe? Porque ele estava com um garfo numa mão e o celular na outra mão. Então ele não estava se dedicando àquele momento ali da Sim. alimentação dele. Ele não estava nem sentindo o gosto da Sim. comida, imagina. Sabe nem o que ele estava colocando na Não boca? tava, nem sabia. E eu fiquei assim, gente, esse cara. Nossa, será que se eu estivesse sozinha eu ficaria assim? Eu também me perguntei, eu Sim. não estava num momento só de julgá-lo por isso. Eu passei a refletir. Sim, eu também me policio muito, porque às vezes é muito fácil, que a gente pensa assim, muitas vezes eu me vejo tentada a pensar assim, nossa, vai ser bom que eu adianto. Enquanto eu estou almoçando, eu já adianto a minha vida aqui. Ok, vamos lá, nem 8, nem 80. Uma vez ou outra, diante de uma emergência, eu posso fazer isso. Só que acontece que isso está virando um hábito. As pessoas estão fazendo isso o tempo inteiro. Elas sentam nas mesas, com a família também à noite, no telefone. É como se a gente... Você pode ver as pessoas... Esses dias eu vi uma tendência... Acho importante falar isso. A tendência dos stories agora é que as pessoas estão escutando, assistindo stories com o celular no silencioso. Você sabia disso? Não. Por isso a importância de colocar legenda. As pessoas estão... Repara para você ver, já tem muitos profissionais do marketing, eles gravam stories com legenda. Por quê? Porque as pessoas assistem, mas não ouvem. Às vezes nem dá, né? No lugar que ela dá assiste, mas não ouve. Sim, mas aí eu fiquei pensando, tá, a gente agora assiste, mas não ouve. Aí tem que pôr legenda. E a gente está se adaptando para isso. Será que isso é saudável? Sabe? Até que ponto também a gente tem que resguardar e preservar a importância das conexões? Você tá, eu vou ver stories agora. Agora eu vou sentar para ver, eu vou assistir. Então eu tenho o que ela tem a falar. Eu tenho muito isso, assim, de participar da tendência, mas sem me perder nela, sabe? Porque muitas pessoas falam, você não pode gravar muito stories, senão as pessoas não vão ver. Olha, quem gostar do meu conteúdo, se aquele conteúdo for relevante para aquela pessoa, ela vai assistir até o final e tá tudo bem se ela não assistir também. Né? Às vezes naquele dia aquilo que eu falei para aquela pessoa não era relevante. E não a gente ficar se adaptando
o tempo inteiro de uma maneira frenética. Porque tudo vai mudar o tempo todo, Exatamente, então porque senão a gente não vai gerar conexão É. mais. Entendeu? Agora as pessoas já não querem ouvir. Já não querem ler. Porque a mudança é assim. Você não pode fazer texto grande porque elas não estão lendo. Então tem que ir pro Stories. Aí você fala no Stories, todo mundo assiste. Agora você já não pode. Agora você tem que falar e colocar a legenda, porque elas não leem. Então onde que a gente vai parar? Daqui a pouco a gente vai se comunicar como? Né? Então eu acho que é importante estar atento às tendências, desenvolver as competências, mas sempre respeitando aquilo que faz sentido para você. Aquilo que te deixa bem, aquilo que está alinhado com seus valores. Por isso o autoconhecimento é a chave. Né? Inteligência emocional. Que eu acabei de falar. Né? Saber lidar, né? Ter Saber lidar com as situações. Exatamente. Na minha visão, a inteligência emocional não é algo pronto. Muita gente... Eu não tenho inteligência emocional. A inteligência emocional é algo desenvolvido. Como? A partir de uma série de comportamentos e atitudes que eu vou ter a partir dos meus... Tudo começa aqui, né? A partir dos meus pensamentos, eu vou começar a me auto-observar, eu vou começar a ter mais momentos de auto-reflexão, onde eu vou estabelecer uma conexão entre o que eu penso e o que eu sinto. E as pessoas estão muito desconectadas disso, né? Como se pensamento e sentimento... Pode observar que quem fala que não tem inteligência emocional, ela fala assim, não, porque eu sou muito sentimento. Porque comigo... Acho que é razão, sim, né? Tá vangloriando muito até isso do 880. Porque eu sou uma pessoa muito intensa. Comigo é assim, quando eu gosto, quando eu não gosto, eu não gosto. Não é assim. Não dá mais, a gente não tá numa era de ficar defendendo esse tipo de postura mais radical, sabe? Não, eu vou observar os meus pensamentos, eu vou conectar o que esse pensamento traz de sentimento para mim. Quando eu estou tendo esse pensamento, o que está acontecendo com os meus sentimentos? E para isso eu preciso estar presente. Então olha como que é uma cadeia, né? Só estando presente que eu vou conseguir observar o que eu estou pensando. Automaticamente quando eu penso, eu sinto. Vem uma emoção. E essa emoção, ela é um impulso para ou para uma fala ou para uma ação. E é geralmente na fala ou na ação que a pessoa cria problemas, né? E aí ela não tem a inteligência emocional. Magoou alguém? Exatamente. E aí eu vou, a partir, né, reduzir essa velocidade com que eu dou significado para as coisas e para os acontecimentos. Então eu vou ver o que eu estou sentindo e eu vou buscar dentro de mim a melhor forma de me comunicar e de agir em relação àquilo. Próximo passo, eu gosto de construir uma escada que leva até a inteligência emocional. A partir do momento que eu começo a ter melhores posturas verbais e comportamentais, eu vou melhorar os meus relacionamentos. Percebe? Se eu melhoro os meus relacionamentos, automaticamente eu vou começar a ser uma pessoa eu vou realizar mais coisas. Porque eu posso ser muito inteligente, cognitivamente falando, né, que é o que a gente vê muitas vezes, aquela pessoa que é extremamente inteligente, tecnicamente falando, mas ela não tem inteligência emocional e nem social. Então ela não consegue chegar muito longe na carreira. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas para realizar os nossos projetos. Eu posso ser muito boa, tecnicamente falando, mas se eu não gerar conexões e pessoas que vão apoiar o meu projeto, eu não vou me realizar. A gente sempre vai precisar de pessoas. Eu preciso de pessoas para me apoiarem, eu preciso de pessoas para construírem comigo, eu preciso de pessoas para comprarem o meu produto. Então, ao meu modo de enxergar, desenvolver essa competência de inteligência emocional, começa lá no pensamento. E o mindfulness está ligado, né? Então, quando eu estiver mais presente, mais consciente, eu vou pensar melhor. Quando eu pensar melhor, eu vou conseguir refletir melhor sobre o tipo e a qualidade de pensamento que eu tenho tido. Eu vou me conectar com o que eu sinto. Essa conexão vai mediar as minhas atitudes, que vão melhorar os meus relacionamentos, que vai me proporcionar mais realizações. Nesse momento, eu sou uma pessoa que tem mais inteligência emocional. Então, não é nada pronto, é um processo. Capacidade de experimentação. Está muito associado com a criatividade, né? Como tudo está mudando muito rápido, que a gente se permite experimentar, errar, redesenhar, testar, tirar a palavra tentar do vocabulário. Muita gente
fica tentando e vai desistindo ao longo da vida. Substitui tentar por testar, você vai se permitir experimentar muito mais na vida. Testa, não funcionou? Faça de outro jeito. Não funcionou? Faça de outro jeito, até que você vai encontrar a sua forma. Então, essa capacidade de experimentação hoje é muito necessária, porque as coisas estão acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo. Eu comecei atendendo no consultório o tempo todo, e aí eu comecei a sentir falta de um tempo mais para mim, aí eu adaptei um dia da semana para home office, e aí agora eu já estou me experimentando em grupos, e aí estou aqui já me experimentando falando para as câmeras, é isso. E aí eu vou desenvolvendo as competências, a gente não tem que estar pronto para começar algo. A gente começa algo e vai se lapidando ao longo do caminho. Tem que ter coragem, Sim. né? Coragem e tirar aquela crença, né? Do medo, da vergonha. E se não der certo? E se as pessoas não gostarem? E se me criticarem? Do eu não sou bom o suficiente. Não tô pronto. Não tô pronto ainda. Né? Empatia. Necessário. Né? Se colocar no lugar do outro, entender que as pessoas não são iguais. A gente cresceu aprendendo uma frase que é que a gente deve tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Essa frase tá errada, né? Se eu trato o outro como eu gostaria de ser tratada, eu tô partindo do pressuposto que todas as pessoas são iguais a mim. Percebe? Na verdade, a gente deve tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E para que eu descubra como ele gostaria de ser tratado, eu preciso conversar. Eu preciso criar uma conexão com essa pessoa. Eu preciso perguntar sobre a vida dela, entender o que ela gosta, como que funciona para ela, como que ela gostaria que a gente conversasse. Então, é isso que gera essa empatia. A partir do momento que eu entendo que o outro é diferente de mim e que tá tudo bem, eu vou tratando o outro da maneira como ele gostaria de ser tratado, sem ferir os meus valores. E aí a gente vai ter melhores relações. Espírito empreendedor. A gente estava agora semana passada ou foi essa semana que foi o dia do empreendedorismo feminino? Foi essa semana. Foi essa semana, né? Então, esse assunto foi super falado essa semana, né? As mulheres aí protagonizando muitas coisas legais, né? O que você tem para falar aí para a gente fechar as competências? Bom, o que eu tenho para falar que esteja você dentro de uma empresa ou à frente do seu próprio negócio, se veja como um empreendedor. Né? E inclusive dentro das empresas é isso que elas esperam hoje do profissional. Porque a sua carreira é a sua empresa. E o quanto antes você entender isso e enxergar isso, você vai tomar as rédeas, você vai começar a fazer um mínimo de planejamento, você vai investir em você, você vai investir em desenvolver novas competências. E é isso que o mundo atual pede que a gente desenvolva, para que a gente esteja pronto, né, para essa evolução que ela está constante. Então, esse espírito empreendedor é que você comece a se enxergar mais como protagonista, seja do seu negócio, seja do seu consultório, seja da empresa onde você trabalha. Não adianta ficar esperando que o outro vai pagar um curso para mim, a empresa não investe em mim, por isso eu não faço curso. Esse discurso já não pega mais, já não cola mais. Olha, se a empresa paga, que bom. Se a empresa não paga, é um motivo a mais para que você invista em você, para que você fique tão bom a ponto de ir para uma outra empresa que valorize isso e pague, né? Então, é a minha dica, que todos desenvolvam esse espírito empreendedor. E tem aquele livro Mindset, né? Sim. Que eu acho que tem tudo a ver com isso, porque às vezes a gente tem aquela crença limitante de que eu não levo jeito, eu não tenho espírito empreendedor, Sim. Né? Na minha família ninguém... Eu não sei vender. Eu não sei vender e tal. E aí nesse livro a gente aprende, né? Que tudo a gente pode aprender, Sim. que tudo a gente pode desenvolver, é só correr atrás, né? É só se permitir. Se permitir. Ter essa flexibilidade cognitiva. E a gente é capaz de tudo, né? Sim. Desde que a gente queira e corra atrás. Sim. Não é isso? Porque a gente busca essa clareza, né? Eu acho que a clareza é o início de tudo. Se perguntar com muita coragem de ouvir a resposta. O que eu quero? O que eu realmente quero?
É difícil de responder, mas Sim. tem que estar disposto, né? Sim. A se Porque conhecer. tem ganhos e perdas. Marcelo, o que você indica pra gente ler, pra gente ouvir, pra gente assistir, dentro desse tema aí que a Sim. gente... Olha, tem um autor que eu gosto muito dele, ele é um estudioso, um professor, que ele chama Simon Sinek. Tem um livro dele que eu gosto muito, que chama Comece pelo Porquê e o Descubra o seu Porquê. Ele é muito interessante porque ele nos faz um convite para que a gente entenda que o melhor lugar para se começar um plano de vida é se perguntando por quê. Por que eu quero fazer isso? Isso, quando eu tenho clareza do meu porquê, eu me sustento diante dessas mudanças. Quando eu não tenho clareza do meu porquê, quando as coisas ao lado de fora começam a mudar muito rápido, as pessoas desistem. Então, é uma dica preciosa. Esse livro também é uma dica bem interessante. 6 competências para surfar na transformação digital. É um bom livro. Tem um outro que chama Capitalismo Consciente, que ele também traz essa visão tanto para as pessoas que trabalham para corporações e para os donos das empresas, para eles entenderem as mudanças que são necessárias fazer nesse contexto atual que a gente está vivendo, para que eles engajem cada vez mais essa equipe, esses profissionais, para que essas pessoas se vejam parte do negócio, né? Para que elas se sintam também motivadas a terem esse espírito empreendedor dentro do negócio que não é delas. Bom, essas são as minhas dicas e invista em você, estudem, gente, educação continuada, sabe? Não tem essa mais de eu fiz uma faculdade e Acabou. exato, sabe? Esses dias eu atendi uma pessoa que acabou de perder o emprego e não está conseguindo se colocar no mercado, e aí eu perguntei para ela, eu falei, qual foi o seu último curso? Ela falou assim, não lembro, não sei te dizer, não lembro. E ela ficou 5 anos trabalhando nessa empresa. E eu falei com ela, olha, eu sinto em te informar, mas hoje o seu currículo está equiparado a um currículo de uma pessoa que está saindo da faculdade. Então a empresa realmente, ela vai pegar uma pessoa que está saindo da faculdade, que ela vai pagar um pouco menos do que ela te paga, porque você hoje nem está agregando mais esse valor para a empresa. Eu sei que é impactante, mexe, né, sacode a pessoa por dentro, lidar com esse tipo de verdades, mas é necessário. Hoje a gente precisa de educação continuada. Se eu hoje fosse a profissional, usasse as ferramentas que eu aprendi lá na época da faculdade, eu já estaria completamente desatualizada. Eu faço no mínimo, um curso a cada 3 meses. Né? Não um curso de longa duração, às vezes um curso de final de semana, mas eu estou sempre me reciclando, eu estou sempre buscando aprender. Então eu acho que esse é o ponto, sabe? É ressignificar. Muita gente tem preguiça ou preconceito com estudar, acha que estudar é chato. E meu convite para você é que você pense o seguinte: você não vai estudar por estudar, você vai estudar para aprender. E aprender é legal. Todo mundo gosta de aprender. É ótimo aprender, né? E acho que esse que é o chamado. E no mais eu desejo um caminho de muita luz, muita clareza, muito autoconhecimento para todo mundo, que a gente não se apavore com esses terrorismos, né? Não é a primeira revolução, não vai ser a última, e que a gente esteja preparado para surfar essa onda. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Eu que te agradeço, viu? E tudo de bom para você. Para nós. Adorei. Também. Foi ótimo. Foi um prazer, né, conversar com a Marcela Nunes. Deu uma clareada, né, uma tranquilizada também no coração da gente, porque a gente está vivendo esse tanto de coisas, esse turbilhão de coisas, e realmente a gente fica preocupado com a nossa saúde mental. Sim, né? Para os jovens, né? Então foi muito esclarecedor, foi um prazer, viu? Bom. Obrigada. Fico feliz. Tchau, gente. Até o próximo.